Amém. Graças a Deus pelo dia de hoje. Eu sou grato ao Senhor por esta oportunidade de poder estar aqui para partilhar a palavra de Deus. Mas também me dá um pouco de frio no estômago, porque a Bíblia diz que seremos gratos por aquilo que nós ensinamos. Amém. Eu espero fazê-lo com responsabilidade e humildade. Amém? Amém. Eu sei que vocês me conhecem. Para tentar seguir a ficha, estamos a aprender a pregar. Meu irmão André. E a ficha diz que eu tenho que me apresentar. Então eu sou irmão Olívio. E se quiser, sou irmão Manito. Vocês me conhecem. É solteiro. Solteira. Pai. Pai, uma filha, tem 11 anos. Amém. Graças a Deus por ela. Então, no dia de hoje nós estaremos a falar da presença de Deus. Eu quero fazer este estudo com os irmãos a partir do Salmos 84, onde nós vamos aprender sobre a presença de Deus. Amém? Amém. De acordo com a ficha, não é? Antes que eu vá ler o texto, eu preciso dar-vos o contexto do texto. Amém? Amém. E você pode estar a abrir aí enquanto eu falo, né? Desde os seus ouvidos. Este salmo, ele é escrito, alguns já atribuem aos filhos de Corá, e é possível realmente que sejam deles, mas é escrito no momento em que esta pessoa encontrava-se distante de Jerusalém, distante do templo de Deus. E conforme nós sabemos, no Antigo Testamento, o templo ele representava a presença de Deus. Então, os judeus, para encontrar-se com Deus, para poderem louvar a Deus, tinham que se reunir no templo, onde poderiam ter a comunhão com Deus. Então, estar longe de Jerusalém era muito doloroso para os judeus, tanto que quando eles choravam a sua terra no momento do exílio, eles choravam justamente por causa do templo do Senhor, porque eles, onde estavam, não tinham acesso ao templo. Então, este homem peregrino, ele escreve, não peregrino eu, que nada do nome peregrino, mas peregrino ele escreve este salmo manifestando a sede que ele tinha pela presença de Deus, a sede que ele tinha por estar em Jerusalém, perto do templo do Senhor, onde ele poderia louvar a Deus continuamente. Amém? Amém. Então, feito o contexto, segundo a ficha, vamos à leitura do texto. Amém. Amém, igreja? Amém. Eu peço que siga comigo a leitura do texto. Salmos 84, estou a usar a versão Ferreira da Almeida, revista e corrigida. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Irmã Nelson está perdida. 84, 94. 84. 84 quem é? Acho que eu estou falando em línguas. Eu tenho que ter. 84. Amém. Então, Eu sou do vencer. Deus é maravilhoso. Então, para começar, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. As outras versões aí usam os teus átrios, não é? A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente.
Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte nele. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um só escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graças, queremos louvar o teu nome por este momento. Obrigado por estes salmos, que é a palavra do Senhor. Diz a Escritura que toda ela foi divinamente inspirada pelo Senhor. E ela, Pai Santo, é útil para ensinar, para corrigir, para repreender, Pai Santo, para que o homem de Deus ele possa ser perfeitamente preparado. Deus, te louvamos, te agradecemos por este momento. E a minha oração, Senhor, é que Deus fale conosco. Ministre a nossa vida, faça-nos entender a sua vontade. Usa-me também como te apraz, Senhor, para falar com ousadia a tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Oramos assim, nós somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, conforme eu disse, a tema da mensagem de hoje é a presença de Deus. Muito se fala da presença de Deus e muitos cantam a presença de Deus. Alguns gostam da música de Cirilo. Eu amo a tua presença, não é? E por vezes não entendemos realmente o que é a presença de Deus. Amém? Então encontramos aqui o escritor, né, destes salmos, que alguns atribuam os filhos de Corá, que eram servos na casa de Deus. Ele diz que quão amáveis, Senhor, são os teus atos, Senhor dos exércitos. Amém? Os atos é o templo do Senhor, é onde habitava a presença do Senhor no Antigo Testamento. Ele começa elogiando aquele lugar. Ele diz que quão amável, Senhor, é a tua presença. Amém? Quão amável, meu Deus, são os teus atos, é o templo do Senhor. Para mostrar claramente que eles entendiam o significado exato do templo de Deus. Eles tinham um entendimento claro do que representava o templo para a vida deles. Amém? E ele fala, Senhor, é amável os teus atos. São amáveis os teus atos. Ou seja, o meu coração ama os teus atos. Amém? Eu vou ligar este versículo com o versículo 2 para podermos entender melhor. Amém? Além de dizer que quão amáveis são os teus atos, Senhor dos exércitos, ele diz também que a minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Amém, igreja? Amém. O escritor ele diz que ele ama profundamente os atos do Senhor. Ele diz que o meu coração ele desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração ele clama pela presença do Deus vivo. Amém? É um coração sedento por Deus. É um coração que anela a presença de Deus. É um coração ansioso por ter um encontro com Deus. É um coração que deseja profundamente estar na presença de Deus. Amém? Ele diz que eu amo, Senhor, os teus atos. A minha alma ela está desfalecendo no meu coração porque eu desejo estar na tua presença. Amém? Eu não sei se vocês estão a entender.
a presença de Deus naquele tempo era o templo. Agora a Bíblia ela nos diz claramente que nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Diz que nós somos um edifício que é construído por Deus para a sua habitação por meio do Espírito Santo. Amém? E Jesus, quando falava com a mulher samaritana, ele diz claramente que, olha, vem o tempo em que os verdadeiros adoradores farão o quê? Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Essa adoração ela é feita no nosso interior. A presença do Senhor ela é feita, é encontrada no nosso interior. Amém? Não só na igreja. Estamos juntos? E ele mostra aqui uma aflição. Mostra um coração que ama a Deus. Mostra um coração que deseja ter um encontro contínuo com Deus. Mostra um coração que não consegue ficar distante da presença de Deus. Os israelitas, quando eles eram afligidos, eram levados para uma outra terra, eles choravam por Jerusalém, por causa da presença de Deus. Amém? Por causa do templo do Senhor. Quando o templo foi destruído, eles choraram porque o templo do Senhor representava a presença de Deus. Amém? Amém. O quanto você ama a presença de Deus? Amém? O quanto você deseja a presença de Deus? Veja o que ele vai dizer no versículo 3. Ele vai se colocar um exemplo muito pesado para si mesmo. Ele diz que até o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Estamos a perceber? Ele diz que, meu Deus, eu, entre aspas, tenho inveja dos passarinhos. Tenho inveja dos pássaros porque eles encontraram um lugar perto do altar do Senhor. Amém? Os passarinhos, eles conseguiam fazer ninhos perto do templo. Eles tinham ninhos perto do templo do Senhor. Alguns faziam ninhos dentro do templo do Senhor. E para ele isso era como se, olha, os passarinhos eles têm a presença de Deus. Os passarinhos eles encontraram um lugar de habitação bem perto do altar do Senhor. Mas eu estou distante da minha terra. Eu estou distante de Jerusalém. Eu estou distante do templo do Senhor. Isso lhe criava frustração dentro de si. Deus, eu quero a sua presença. Amém? Ele orava ao Senhor para que Deus lhe pudesse conceder a oportunidade de chegar a Jerusalém só para estar no templo do Senhor e adorar a Deus. Amém, igreja? Amém. Será que em algum momento ferve em mim o desejo de estar na igreja? Em algum momento eu fico triste por não poder participar de um culto. Em algum momento eu fico triste por ter perdido um momento de oração. Será que isso acontece comigo? Essa é a presença de Deus. Amém? Essa é a presença de Deus. A reunião do povo de Deus reflete a presença de Deus. Por isso que o apóstolo... eu falo sempre do apóstolo Paulo, me desculpem, mas as pessoas dizem que não sabem quem escreveu Hebreus. O escritor aos Hebreus, ele diz que não deixemos de congregar como é o costume de algumas pessoas. Amém? Por quê? Porque a congregação, ela reflete o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, onde habita o Senhor, Deus dos exércitos. Amém? Ele disse, Senhor, eu tenho inveja dos passarinhos. Aqueles passarinhos que conseguiram fazer ninhos bem perto do altar do Senhor, bem perto do templo do Senhor. E ele diz aqui no versículo 4, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Amém? Haviam pessoas que eram servos do Senhor, os levitas, eles habitavam no templo do Senhor. Aqueles que eram servos continuamente, aqueles que serviam o Senhor em todo momento, que eram responsáveis por trocar os utensílios da casa de Deus.
Ele diz que essas pessoas são bem-aventuradas. Por quê? Porque eles conseguem adorar e louvar ao Senhor continuamente. Amém? Estamos a perceber? Amém. Desculpa. Esses dias a minha voz raspa muito. Acho porque comi muito bolo. Estou a brincar. Então, ele diz que são bem-aventuradas essas pessoas. Aqueles servos que estão continuamente na casa do Senhor para o servir. Irmãos, estão a perceber o que ele estava a entender acerca da presença de Deus? Estão a perceber a honra que ele dava ao templo do Senhor? Estamos a perceber? Ele chega a invejar os passarinhos. E ele chega a dizer que, olha, aqueles que habitam no seu templo, Senhor, eles são bem-aventurados, porque continuamente eles podem louvar ao Senhor. Continuamente eles podem prestar um serviço ao Senhor. Quando trocavam os incensados, os utensílios, lavavam aquelas bacias, isso era um serviço de adoração a Deus. Ele diz que essas pessoas são bem-aventuradas. Para nós não é um peso. Não é um peso para nós estar toda hora na igreja. Estar toda hora a servir a Deus. Não é um peso para nós. Torna-se um peso em algum momento. Mas ele está a dizer que não. Para mim, essas pessoas são bem-aventuradas. Amém? Amém. Apóstolo Paulo chega a dizer que eu não tenho nada a ver com a minha vida, contanto que eu consiga cumprir com o quê? Com o meu ministério. Amém? Eles olhavam o valor da vida como sendo aquele que a vida só tem valor se eu conseguir prestar o meu ministério, se eu conseguir prestar o meu serviço, se eu conseguir viver em adoração e louvor ao Deus Todo-Poderoso. Amém? É interessante isso. A forma como os israelitas entendiam a presença de Deus. A forma como o povo de Israel conseguia perceber e dar valor ao templo do Senhor. Dar valor àquilo que representava a presença de Deus. E nós hoje não estamos com símbolos, nós estamos com a realidade. A presença de Deus acontece em nós por meio de Jesus Cristo e seu Espírito Santo. Amém? Amém. Quando tu te colocas em oração, você está na presença do Senhor. Quando você está a louvar, você está na presença do Senhor. Quando você está a evangelizar, você está na presença do Senhor. Ele diz que essas pessoas que fazem isso são bem-aventuradas. São felizes. Amém? Desculpa. Veja comigo aí o versículo 5. O que diz aqui? Diz que bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Verso 6. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Versículo 7. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Pessoal, alguém está a usar a versão NVI ou King James para ler esses versículos? Tem uma massa de NVI. Como são felizes os que em ti encontraram sua força e os que são peregrinos do coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Até 7. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Amém? Amém. Ele aqui mostra o caminho dos peregrinos que confiam no Senhor. Ele diz que bem-aventurado o Senhor, aqueles que confiam em ti, aqueles cuja força está no Senhor. Ele diz que aqueles cujos são peregrinos do coração. Amém? Amém.
Ele diz que essas pessoas são felizes, aqueles que encontram força em Deus, as pessoas que sabem que são dependentes de Deus, as pessoas que sabem que a sua força provém de Deus, as pessoas que percebem que neste mundo são peregrinos a caminho da realidade que é a terra celestial. Eles que são bem-aventuradas essas pessoas se elas encontrarem força no Senhor. Amém? E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios capítulo 6, ele diz que fortalecei-vos no Senhor e o quê? E na força do seu poder. Glória a Deus por isso. Amém? Mas é que a minha caminhada ela não depende da minha força. Eu tenho que caminhar na força do Senhor. Amém? Amém. Ele diz que essas pessoas são peregrinos de coração. O Fernando Almeida diz que os seus caminhos são aplanados. Estamos a perceber? Peregrinos de coração. Nós somos peregrinos nesta terra. Não é a nossa casa aqui. Não é o nosso lugar aqui. Somos peregrinos que estamos a peregrinar rumo à cidade celestial, o nosso verdadeiro lar. E a Bíblia está a dizer que nós temos que encontrar força no Senhor para peregrinar nesta terra. Amém? Amém. E por que ele está a dizer isso? O verso 6 diz o seguinte: o qual passando pelo vale de Baca faz dele um lugar de fontes. Vale de Baca é um lugar de aflição, é um lugar de sofrimento, é um lugar de tristeza. Podemos chamar isso ao momento da provação, um momento em que nós passamos por dificuldades, passamos por momentos difíceis, momentos complicados da nossa caminhada. Ele diz que essas pessoas que encontram a força no Senhor e que são peregrinos de coração, essas pessoas fazem daquele lugar de sofrimento um lugar de fontes de alegria. Amém? Amém. Ei, vocês estão a perceber isso? Quando a presença de Deus está contigo, o lugar de sofrimento para ti é uma fonte de alegria. Amém. 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 Alegrai-vos no Senhor, diz o apóstolo Paulo. E mais uma vez digo, alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é concedido ao crente, diz a palavra de Deus que a vida eterna não é comida nem bebida, mas paz, alegria e o quê? E gozo no Espírito Santo. Amém? Amém. Paz e alegria onde? No Espírito Santo. Para dizer que aquele que confia no Senhor, que crê em Deus, ele encontra força no Senhor para poder enfrentar os desafios da vida. Glória a Deus. Estamos juntos? Por quê? Porque a presença do Senhor o fortalece. Apóstolo Paulo estava com aquela, não sei se era doença, o Espírito, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? O momento da aprovação até que virá. Há de vir o momento da aprovação. Vai passar pelo momento da aprovação, palestra. Vai passar pelo sofrimento. Deus vai permitir que você seja provado para ser aprovado. Amém? E nesse momento ele está dizendo que nós temos que encontrar a nossa força no Senhor. Amém. Louvado seja Deus por isso. E olha, ele diz que a chuva do outono enche aquele lugar de cisternas. O vale de Baca é comparado a um deserto, irmão Mustafa. Quando o povo de Israel saiu do Egito, ele teve que peregrinar no deserto. Amém? Amém. Naquele deserto passaram por muitas coisas, muitas provações, muitos sucumbiram no deserto. Mas aqueles que permaneceram confiantes em Deus, herdaram a terra prometida. Amém? Amém? Amém. E ele foi expressamente claro até para Moisés. Nós tivemos essa aula ontem. Ele disse a Moisés que somente o meu servo, quem? Josué e Caleb, que vão herdar a terra prometida. Por quê? Se mantiveram fiéis ao Senhor. Amém? Amém. Isso é que faz a presença de Deus. Ela traz para nós conforto, traz para nós auxílio em momentos de dificuldade, em momentos em que a vida está pesada para nós. Quando lês o Provérbios capítulo 11, se não me engano, no versículo 11 também, ele vai dizer que, olha, tu precisas se alegrar na vida, viver a vida com alegria, mas lembre-se que virão dias de trevas. Amém? Amém. Você tem que desfrutar da vida em Deus.
alegrar-se no Senhor, alegrar-se pela presença de Deus na sua vida. Quando vierem momentos de dificuldades, alegre-se no Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. É isso que faz a presença de Deus. Transformar o lugar de dor em lugar de alegria. Uma paz que excede todo o entendimento. Que não se baseia em circunstâncias da vida, mas baseia-se na satisfação que está em Deus. Amém? Amém. E ele diz que aqui no versículo 7, diz que eles vão indo de força em força, cada um deles para se apresentar a Deus em Sião. Amém? Amém. Temos que ir de força em força. Força em força que provém de quem? De Deus. Temos que caminhar nessa força de Deus para nos apresentarmos diante do Senhor, no dia do Senhor. Porque certamente o nosso Deus virá. Jesus virá para o seu povo. Amém? Amém. E aqueles que peregrinam ao encontro de Jesus devem andar na força do seu Senhor para se encontrar com Ele. Amém? Amém. Isso é que faz a presença de Deus. Confiar em Deus. Em momentos de dificuldades, confiar no Senhor. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Amém? Amém. Isso é que é confiar no Senhor. Andar na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Veja comigo o que diz o versículo 8. Ele vai apresentar uma súplica ao Senhor. Ele diz que, Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Amém? Amém. O Senhor aqui, o salmista aqui se coloca diante de Deus. Ele está peregrinando num lugar distante do templo do Senhor. Mas ele sabe que ele está a caminho do templo do Senhor. E ele pede aqui ao Senhor que Deus escute a minha oração. Amém? Ou seja, tudo bem que eu estou longe da presença do Senhor. Aliás, do templo do Senhor. Mas eu sei que a sua presença está comigo. Por isso que falando neste lugar, o Senhor pode me ouvir. Eu falando no deserto, o Senhor pode me ouvir. Amém? Amém. Por isso que em Eclesiastes, a Bíblia diz que guarda o teu pé quando você entrar na presença de Deus. Não está se referindo ao templo, está se referindo ao lugar onde você busca o Senhor. Ali está a presença do Senhor. Amém? Amém. Por isso que ele diz que o lugar onde você está é um lugar santo. A presença do Senhor torna aquele lugar santo. Louvado seja Deus por isso. Amém. No momento da aflição, irmã Décia, no momento em que as coisas estão apertadas, e o único motivo que você tem para viver é voltar para trás, a Bíblia está a dizer aqui que você deve clamar a Deus. Amém? Amém. Você sabe que o Senhor está vendo o que você está passando, tudo bem, mas não deixe de clamar ao Senhor. Não deixe de falar com Deus. Você sabe que eu estou peregrinando, se estou a caminho do encontro do meu Senhor. A Bíblia está dizendo que enquanto você está a caminho, converse com o seu Deus. Amém? Porque Ele é um Deus onipresente. Ele está contigo em todo lugar, desde que você disponha o seu coração para servir a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Ele diz que escuta a minha oração, ó Deus. Inclina os teus ouvidos para me ouvir. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Versículo 9 diz que, ó Deus, Tu és o nosso escudo. E eu falei do escudo na aula de quarta-feira. Expliquei o escudo. O que é o escudo? As pessoas que assistem os filmes de guerra, aquela guerra do antigo, da antiguidade, não esta agora de armas de fogo. Naquela guerra as pessoas pegavam uma coisa circular, que se defendiam contra as flechas que eram atiradas. Não sei se conhecem essa coisa. Aquela coisa que se chama-se escudo.
E a Bíblia ela mostra a Deus, a quem nós servimos, como sendo o escudo, o nosso escudo. Amém? O que é que faz o escudo? Nos defende dos ataques dos inimigos. E ele diz aqui, o Senhor nosso escudo. Deus é o nosso escudo. Deus é quem nos protege dos ataques dos nossos inimigos. Deus é quem nos guarda dos ataques dos nossos inimigos. Então nós temos que colocar a nossa confiança no nosso Deus. Amém? Queridos, Deus não é só onipresente. Quando você diz que Deus é todo poderoso, você está dizendo que esse Deus pode todas as coisas. Amém? E se Ele revelou na sua palavra que eu sou escudo para ti, você precisa confiar nessa verdade. Ele é escudo para a sua vida. Amém? Os inimigos até podem se levantar. O diabo pode se levantar contra a sua vida. Ele não fará coisa alguma se Deus não permitir, porque quem te guarda é o Senhor dos Exércitos. A presença de Deus faz isso na nossa vida. Ele nos cobre com o sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Temos que buscar a presença de Deus. Amém? Amém. Vamos avançar. Versículo 10. Versículo 10, o nosso salmista, ele vai manifestar ainda mais o valor da presença de Deus. Ele diz aqui, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte mil. Peço para ler na versão, versículo 10 até versículo 12, na versão King James ou NVI. Melhor é um milhão dos aflitos do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta de casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede o favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Glória a Deus. Amém? Amém. Por favor, preste um pouco de atenção. O salmista, ele diz que vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 em outro lugar. Amém? Amém. Vale mais um dia somente do que 1000 em outro lugar. Ele mostra o valor da presença de Deus. Estamos juntos até aqui? Ele está mostrando o valor da presença de Deus. Ele falava do templo do Senhor, mas para nós isso serve para nós como templo do Senhor e também a casa de Deus. Amém? Ele está dizendo que vale mais um dia somente, é muito na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. Glória a Deus por isso. Amém. O quanto nós valorizamos a presença de Deus, o quanto nós valorizamos o lugar do encontro com Deus, o lugar onde você ora, se encontra com o Senhor, louva o Senhor, o quanto você valoriza esse lugar. Ele está dizendo que aquele lugar vale mais do que 1000 em outro lugar. Amém? Amém. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Temos que dar valor ao lugar da presença do Senhor. Amém? Amém. Irmã Dessa, aquele lugar onde você se encontra com o Senhor para orar, valoriza aquele lugar. A Bíblia está dizendo que vale mais você perder muito tempo naquele lugar porque estará a ganhar do que em outro lugar. Amém? Amém. Louvado seja Deus por isso. Temos que dar valor ao lugar do encontro com Deus. Amém. Veja o que ele completa aqui. Ele diz que eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Eita! Queridos, vocês precisam penetrar no pensamento deste homem. Ele diz que
até são felizes aquelas pessoas que trabalhavam como porteiros da casa de Deus do que alguém que fica no seu canto, na sua casa. Estamos juntos? Ele diz que eu preferiria ter uma oportunidade somente de estar ali na porta, ali, na presença da casa do Senhor. Seria muito bom para mim se me deram talvez uma atividade para ficar ali na porta, ali, do que estar nas tendas da impiedade. Estamos a perceber a forma como ele olhava para o templo de Deus, a forma como ele entendia a presença de Deus. Ele dava muito valor a isso. Ele disse que ao menos eu pudesse parar ali na porta ali. Isso já era muito para mim. Glória a Deus por isto. Glória a Deus por isso. Ele diz que temos que dar valor à presença de Deus. Valorizar o lugar da presença do Senhor. Amém? Amém. Epa. Louvado seja Deus por isso. Eu preferiria estar nas portas da casa de Deus. Eu preferiria estar ali na porta da casa de Deus, do templo do Senhor, do que estar nas tendas da impiedade. Glória a Deus. Amém. Versículo 11. Porque o Senhor Deus é um só escudo. O Senhor dará graça e glória ou honra. Não negará bem algum aos que andam na retidão ou integridade. Amém? Amém. Ele aqui coloca Deus e compara a glória de Deus, a presença de Deus, como o sol. A importância que o sol tem na nossa vida. A importância que o sol tem na vida dos seres vivos. Ok? Ele diz que o nosso Deus é como o sol. Amém? Amém. Não há vida sem sol. Até as plantas para crescerem precisam da ação do sol. Amém? E ele está dizendo que o nosso Deus é como um sol. Para dizer que não há como crescer, não há como encontrar satisfação se não tivermos a presença de Deus em nós. Amém? Não há nada que vai nos satisfazer se a presença de Deus não estiver conosco. Isso. Amém, meus irmãos? Amém. Nós precisamos da presença de Deus para o nosso crescimento e para a nossa satisfação. Termine. Não vai encontrar felicidade se não for a presença de Deus contigo. Amém? Ainda que os teus planos sejam frustrados, se a presença de Deus estiver contigo, você estará satisfeita. Há uma canção que nós cantamos: sem Jesus não dá para ser feliz. Não tem como ser feliz. A felicidade que o mundo vai te oferecer, ela será condicionada. Amém? Se não fizer isto, você não será feliz. Mas a presença de Deus não condiciona a sua felicidade. Louvado seja Deus por isso. Amém. Bom, veja mais aqui. Ele diz que o Senhor dará graça e honra. Não negará bem algum àqueles que andam em retidão. Glória a Deus por isso. Amém. Amém? Amém. Deus não negará bem algum às pessoas que andam em integridade. Quer passar a Chile? Anda em integridade. Ok? Vai passar? Quer viver bem com Deus? Ande em integridade. Quer ter suas orações respondidas? Ande em integridade. O que é que Deus disse a Abraão? Abraão, ande na minha presença e seja íntegro. Amém? Amém. Não tem como agradar a Deus, viver uma vida agradável ao Senhor, andar na presença do Senhor sem ser íntegro. Integridade tem muito a ver com obediência. Amém? Acorde, irmã. Glória a Deus. Estamos no fim. É o último versículo que vamos ver. Versículo 12 diz o seguinte: Senhor dos exércitos, bem-aventurado
Bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Louvado seja Deus por isso. O salmista está cheio disso, confiança em Deus, confiança em Deus, confiança em Deus. Em algum lugar ele diz que eu fui jovem e agora estou velho, mas nunca vi o quê? O justo a mendigar pão. Glória a Deus por isso. O Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é quem nos sustenta. Ele é o provedor da nossa vida. Amém? Amém. E ele diz que o Senhor dos Exércitos, aliás, Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti coloca a sua confiança. Confia no Senhor, irmã. Confia no Senhor de todo o seu coração. Amém? Não olhe para as circunstâncias. Elas dirão coisa contrária, mas confia no Senhor. Amém? Isso é andar na presença de Deus. Somos desafiados pela palavra do Senhor a valorizarmos o lugar do encontro com o Senhor. Amém? Sim. Ele nos mostra aqui que 1000 dias, 1000 anos são uma perca de tempo se você estiver num lugar de iniquidade. É uma perca de tempo se você passar esses dias em um outro lugar que não seja na presença de Deus. Amém? Ele aqui mostra a preferência dele por estar pelo menos na porta dos atos de Deus do que estar no templo. Amém? Amém. Ele preferiria estar na porta da casa de Deus do que estar numa festança. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Temos que dar valor à presença de Deus. Temos que dar valor ao lugar do encontro com o nosso Deus. Uma aplicação prática. A nossa casa está cheia de capim. Acho que não estamos a valorizar a presença de Deus. Ok? Não estamos a valorizar o templo de Deus. Olha o homem que até inveja os pássaros porque encontraram um lugar perto do altar do Senhor. Acho que os pássaros nos invejam porque nós temos aqui capim que eles poderiam comer. Vamos valorizar a presença de Deus. Amém? Amém. Busque a presença do Senhor. Na tua casa, irmã Nessa, ore a Deus. Louve ao Senhor. Está a lavar pratos, louve de todo o coração ao Senhor. É a presença de Deus. Amém? Amém. A Bíblia diz que onde você buscar o Senhor, ali é um lugar santo. Naquele momento, aquele lugar é um lugar santo, pois a presença de Deus está naquele lugar. É por isso que os israelitas, quando eles caminhavam e chegavam num lugar onde eles ofereciam um sacrifício a Deus, colocavam uma pedra ali e davam um nome àquele lugar. Por quê? Porque ali tiveram um encontro com o Senhor. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Irmãos, eu gostaria muito que nós pudéssemos ter um entendimento claro do que realmente significa a presença de Deus. E que não cantássemos somente por cantar, eu amo a tua presença. Não, mas cantarmos por realmente entendermos que nós queremos a presença de Deus. Amém? Amém. E isso só será real na nossa vida se nós praticarmos aquilo que a Bíblia diz. Nós já temos subsídios, temos informações, temos uma regra de conduta para estarmos na presença de Deus. É o quê? Orando, louvando, estudando a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, partilhando a palavra de Deus. Isso é permanecer na presença de Deus. Amém? Viver integridade no seu trabalho, não é? Na sua escola, onde você estiver, manter-se íntegro de coração. Isso é permanecer na presença de Deus. Amém? Eu quero te pedir nesta manhã, se o Senhor falou contigo, se Ele não falou, então não ore. Mas se Ele falou, eu peço que Ele fale com o Senhor. Aquilo que Ele falou contigo. Se há alguma parte, alguma área onde você percebe que eu aqui estou a falhar,
Se em algum momento você não tem essa sede de estar na presença de Deus, não consegue ver o valor de se congregar com os irmãos, fale com Deus, peça o favor a Deus, porque você está em um problema sério. Amém? Nós somos uma igreja chamados para viver em comunhão. Comunhão significa estarmos juntos, de acordo. Então, ore no seu lugar e fale com Deus. Amém?